Olá, tudo bem? Eu queria agradecer a todos que de alguma forma deram uma visualizada nos vídeos, né, que nós colocamos. Agradeço a todos que se inscreveram também no canal. A proposta do Teologia de Bolso, na verdade, é esclarecer sobre alguns pontos em que algumas pessoas acabam deixando de comentar sobre a religião cristã, não só sobre isso, mas como isso pode influenciar a vida de todos que estão à nossa volta. Evangelho, quando a gente entende de evangelho, ele tem que ser transformador. Mas transformador em qual sentido? Ele tem que ser transformador não só para mim. Ele tem que ser transformador para todas as pessoas que estão à minha volta. Aquele que se considera cristão, ele tem por obrigação que a sua transformação exceda o perímetro da sua casa. Ou seja, tem que ser através de seus familiares, através da sociedade, no seu trabalho e de um aspecto em geral. Pensando nisso e um monte de coisas, eu estava lendo um texto que eu achei muito interessante, que está em João 14. Eu vou ler aqui para vocês, eu acho muito interessante. João 14, verso 5 e verso 6 somente. Está escrito assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que me chama muita atenção nesse texto é a palavra verdade. Por mais que hoje se relativize tantas coisas, a verdade ainda é uma palavra que nos chama muita atenção. Dentro da teologia, existe um ramo chamado etimologia, que é basicamente assim. Você entende a estrutura da palavra e entende a palavra no momento que ela foi criada e o porquê que ela foi criada. E através disso, você consegue fazer um mapa, voltando a um tempo em que essa palavra foi criada e qual o seu sentido dentro do contexto dessa palavra, ou seja, o peso dessa palavra. Nós entendemos que a vocalização, a expressão verbal, ela é carregada de sentimentos e histórias. Então, quando você fala paixão, você percebe que ela tem um peso, ela traz em si uma essência, a palavra, de uma forma geral, seja qual for a palavra, ela traz um peso histórico consigo e uma história de onde tudo isso surgiu. Bom, eu queria, como eu disse para vocês, eu queria apontar a palavra verdade, porque às vezes o cristão, ele é muito dogmático e quando ele fala assim, não, eu creio na verdade. E o mais triste é quando alguém fala assim, eu creio na minha verdade. Eu, particularmente, acho isso uma grande besteira. Porque assim, não existe a minha verdade. Conceito de verdade dentro do ponto de vista filosófico, dentro da dialética, dentro da retórica, verdade é aquilo que existe independente se eu estou observando ou não. Então, tem muitos sofistas aí, muitas pessoas que querem falar bonito, mas dentro do estudo filosófico nós entendemos que verdade é aquilo que mesmo nós não vendo, nós não estamos vendo, ele continua sendo real. Então, a palavra verdade, ela tem a sua tradução, como foi escrito aqui no grego, é aletheia. Essa é a tradução, né, na nossa língua portuguesa, mas uma pronúncia mais adequada seria aletheia. É o TH do inglês, né? E a aletheia, ela é narrada e ela é muito usada dentro da história, né, que a gente chama de um mito de Ur, ou mito de Er, né? Que logo depois do mito da caverna de Platão, falou-se o que era verdade, que nós enxergávamos como se estivéssemos dentro de uma caverna, né? Por isso que a palavra é o mito da caverna, né? Parece óbvio, né? Mas é bem isso, aqueles que não conhecem. Mas o que acontece? Aquilo que nós víamos era só um reflexo, mas logo que veio a luz, a gente conseguiu sair da caverna, a gente entende o que é a verdadeira coisa que estamos vendo. Então a gente entende isso como verdade. Só que a história parecia inacabada até aí, porque o que é verdade não foi explicado. Então, o mito de Er de Platão, ele vem trazer para nós o que seria o conceito de verdade. Como que seria isso? Descobrir o que é
Aletheia ou Aletheia. O mito de Er, ele trata de uma história muito interessante. Eu queria que vocês me acompanhassem, tendo um pouco de paciência, que hoje o vídeo vai ter que ser um pouquinho longo, porque ele é muito rico em detalhes. Ele era um guerreiro, tá, romano, e ele morreu numa guerra. E como é muito comum, né, no sepultamento romano, é que os corpos eram colocados em cima de uma pira, ou seja, uma pira fúnebre, onde que o corpo era queimado, né, que era um costume da época. Ele era queimado, então era assim que era o enterro. Catava o corpo, esperava-se um tempo, depois tacava fogo e pronto. Esse era mais ou menos o ritual. Então, o que acontece? Ele morreu, mas por algum motivo o corpo dele não apodrecia, então ele ficou ali em cima da pira. E ele indo juntamente com várias outras almas para o reino da morte, quando ele estava por entrar no reino da morte, existiam juízes no portão da morte. O que acontece? Esses juízes, eles definiam aquele que ia para o paraíso e aquele que voltava para o Hades, para ele passar por todo um processo para que ele retornasse à vida de novo, porque só aqueles que sabiam viver, ou seja, viviam de forma modesta, de forma virtuosa, de forma equilibrada, porque virtude para o grego era viver sem excessos em qualquer coisa, ou seja, o caminho do meio, sempre muito equilíbrio. Então, qualquer pessoa que passasse pela vida e ela conseguisse medir, trabalhar de forma honesta, sendo uma pessoa sem dar muitas bebidas, sem muita sexualidade, sem muita briga, ou enfim, uma pessoa equilibrada, essa pessoa, ela alcançava o paraíso pelas suas obras. Então, o que acontece? Ele foi acompanhando, né, essa trajetória desses mortos. E o que aconteceu? Chegaram nesses juízes, eles decidiam: bom, você vai para cima e você vai para baixo. Então as pessoas que não tinham essa virtude, essas qualidades de vida, elas desciam. Então ele foi convidado a descer, mas como um observador, não como aquele que fosse julgado. Então ele começou a ver o caminho em que essas pessoas, essas almas, né, elas faziam até o Hades. Chegando lá nesse lugar idílico, né, esse lugar onde que não tinha uma definição exatamente como que é, eles passavam por um caminho. E esse caminho, eles tinham que escolher qual era o próximo estilo de vida que eles iam ter quando eles voltassem à vida novamente. Ou seja, essa ideia de reencarnação. A ideia hoje de reencarnação, por exemplo, o espiritismo clássico que tem hoje, o espiritismo kardecista, nada mais é do que uma reinterpretação da dualidade platônica do culto, da teoria da reminiscência, que na verdade é essa história que eu estou contando para vocês. Então o que acontece? E esse caminho que essas pessoas faziam, elas iam retornar. E quando ela retornava para esse caminho, ela passava por o caminho, ela tinha que escolher qual o tipo de vida que elas iam ter. Então, assim, ela tinha que escolher o estilo de vida que ela ia ter. Mas ela, depois de escolhido esse estilo de vida, ela não podia voltar mais. Então, tudo que ela decidisse nesse momento seria o que ela ia carregar para o resto da vida. Então, quando ela ia escolher, ela tinha que passar por 3 deusas. Essas deusas eram Laquese, Cloto e Atropos. E, na verdade, essa tradução dessas palavras em grego significa passado, presente e futuro. Basicamente isso, ou seja, Cronos. Então, nós sempre fomos escravos do tempo. Então, mais uma vez, era ali, na deusa Laquesis, você escolheria o gênio. Como que você seria, né? Temperamento, essas características todas. Quando você chegava em Cloto, na deusa Cloto, você ia decidir o estilo de vida que você ia ter. E quando chegasse no Atropos, seria a ratificação. Seria o quê? A partir de agora você não terá mais escolha. Tudo que você decidiu vai ser decidido por esses princípios. Então, o que acontece nesse período? Nesse período, dependendo das escolhas, se você não soubesse fazer uma escolha equilibrada de qual estilo de vida que você teria, você já veria qual era o sofrimento que você ia enfrentar.
porque Atropos ia te mostrar tudo o de ruim que ia acontecer. Então essas pessoas, quando elas percebiam o estilo de vida que elas iam, elas ficavam tristes por suas escolhas, ou não, às vezes alguns ficavam felizes por suas escolhas. Então, quando eles passavam por esse caminho, eles iam até um lugar chamado Rio Lefe. Isso, exatamente, Lefe, de onde que vem a palavra aletheia. Então, o rio Lefe, na verdade, a palavra Lefe significa em grego esquecimento. Esquecimento. Então, de acordo com o que a vida da pessoa que ela acabou de escolher, de acordo com o sofrimento que ela ia passar, o que ela fazia? Ela bebia uma quantidade de água. E essa quantidade de água, quanto mais ela bebia essa água, mais ela esquecia de tudo que ela aprendeu nesse momento. Então, de acordo com essa quantidade de água, era como seria a lembrança da pessoa a respeito da sua virtude que ela aprendeu nesse lugar. Então, depois disso, todo esse processo, ela voltava à vida. Então, a palavra verdade significa aletheia, ou seja, não esquecer. Porque a é prefixo grego de negação. Então, ao passar por esse rio de Lefé, ou Leté, então você retornava à vida. E quando você retornava à vida, você retornava com parte do conhecimento de acordo com o grau da água que você bebia. Então, assim, dentro da perspectiva dualista de Platão, da teoria da reminiscência, nós já nascemos com tudo aquilo que precisamos para viver e todo o conhecimento. E a gente só alcança o apogeu do conhecimento através de lembranças dessa vida que você passou por esse processo do tempo que está contida dentro desse mito que eu acabei de falar para vocês. A história é bonitinha, né? Ela é meio complexa até. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o peso, esse é a carga da palavra aletheia. Então, todo conhecimento, a reminiscência, a gente chama de amnese também, né? Dentro do campo da filosofia, significa, é você tentar relembrar de tudo aquilo que te faz ser virtuoso. Então, predominantemente, esse era o contexto religioso em que toda a estrutura romana era feita. Assim como o grego koiné, que era uma das suas línguas oficiais, ela trazia todo esse peso linguístico e toda essa expressão. Então, logo, isso representava basicamente todo o pensamento religioso dessa época. E dentro desse mesmo conceito, a gente encontrava alguns grupos muito interessantes, que tinham dentro da religião romana, que era o quê? As seitas, as confrarias e os paganismos. Então, olha como é importante você saber o que significa cada palavra. As seitas, elas traziam ideias filosóficas, ou seja, o conceito de salvação estava dentro desse conceito que eu acabei de falar para vocês. Então, a redenção estava nesse processo de passar pelo caminho, pela verdade e retornar à vida com as lembranças possíveis para que você tivesse uma vida virtuosa. Então, dentro desses pensamentos, havia muitos outros estilos de vida que eles consideravam filosoficamente uma forma de redenção da tua alma. Isso está o estoicismo, o platonismo, como eu acabei de falar, que é o dualismo platônico, o epicurismo, o cinismo. Então, eram conceitos da época de seitas religiosas. E também existia também as confrarias. Esse era também um ponto de vista religioso dessa época, né, do primeiro século, e um pouco antes também. As confrarias eram basicamente grupos sociais que se apoiavam de alguma forma. Ou seja, existia a confraria dos ferreiros. Eles tinham alguma coisa em comum. E através dessas coisas em comuns, eles tinham deuses em comuns. E eles adoravam de forma comum também. E essas confrarias tinham de vários níveis, essas confrarias. Essas confrarias eram de clube de interesses. Às vezes eram clubes muito especiais, né? Porque às vezes eram pessoas de um determinado grupo, de uma determinada elite. Ou era só grupos
só de ideias propriamente dito, ou era só um grupo de trabalho mesmo, de pessoas simples ou de qualquer forma, qualquer coisa desse sentido. Então, além das confrarias, também existia, é lógico, o paganismo, né? Hoje a gente fala assim, nossa, fulano é pagão, fulano é pagão. Mas assim, a ideia do paganismo é o seguinte, a ideia do paganismo não há redenção. Não existe vida após a morte. Não existe resposta para a agonia do coração de cada um. Então, o paganismo também é conhecido como a religião das festas. Por quê? Logo que eu não tenho uma redenção, logo a minha alma vai morrer na medida em que o meu corpo morrer, porque meu corpo e alma são uma coisa só e não vai haver redenção nem eternidade da alma. Então, o que pode saciar? O que pode me saciar é só os deleites da vida. Então, o paganismo também é conhecido como a religião das festas. Então, as pessoas, elas se embriagavam para esquecer suas dores, elas faziam cultos de orgia para extravasar toda a sua vontade. Então, ela entregava todos os prazeres que ela podia. Os prazeres da bebida, os prazeres da comida, os prazeres da sexualidade. Então, de uma forma geral, o paganismo era a religião das festas, onde você perdia o sentido da realidade, onde você esquecia suas dores, onde você esquecia todo o seu sofrimento. Mas isso era momentâneo, porque assim que o dia raiava e você passava desse efeito, logo você retornava para a sua triste realidade. Isso não é muito diferente do que acontece hoje. A gente fala de Deus Baco, Deus Pan e os seus cultos, né? Culto Astarte, Astarotes, enfim, todos os cultos que a gente até falou um pouco deles no vídeo passado. Então, todos esses cultos, ele traz um alívio imediato para a alma. Aí, de repente, nesses mesmos cultos paganos também tinha sacrifícios, né? E esses sacrifícios eram os clímax, né? As festas religiosas, os incentivos do governo para que essas festas acontecessem também, para tirar e aliviar um pouco do sofrimento. Então, era o governo que proporcionava a maior parte dessas festas para que você esquecesse da realidade e dos fatos que estavam acontecendo, né? Parece que eu consigo ainda ver essas coisas bem comuns, né? O nosso carnaval, as bebedices, os fluxos, né? Você vê que é muito daquilo que a gente conhece como culto pagão. Por quê? Porque você não encontra calma, você não encontra alívio para sua alma e parece que você esqueceu que a tua alma é eterna e por isso você se afoga nessas coisas para que de alguma forma você procure uma alegria, procure redenção para a tua alma. Mas vou repetir mais uma vez. Isso é simplesmente momentâneo. Então, no momento em que João 14, essa expressão Cristo, ele vai falar do seu sacrifício pessoal, que ele fala por todo um processo, e parece que mesmo aqueles que estavam acompanhando não conseguiam entender. Aí Jesus ele faz essa declaração que eu acho linda. E quando Tomé de novo, ele vai perguntar, né? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E Jesus respondeu-lhes e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, dentro do conceito de mito de Er, Cristo, ele se coloca diante das religiões pagãs dessa época, de longe dessa tristeza de não haver redenção para a tua alma. Cristo, ele se coloca como aquele que é a verdade, que é o caminho e que transforma a tua vida. Então ele fala assim, eu vou tirar o seu esquecimento. Eu vou mudar a tua vida do rio de Lefe. Eu vou fazer com que todas as suas transgressões sejam esquecidas. E vou trazer você para uma nova vida. E essa vida tem redenção. E essa vida tem felicidade. E essa vida tem um propósito, que é de transformar outras vidas, transformar outros caminhos e continuar trazendo a verdade. Porque a verdade já não é mais um processo do tempo.
e nem a falta de bebida do rio Lefé. Essa verdade é uma pessoa. Ela é viva e ela não morreu. E essa vida, essa pessoa, ela é distinta de todas as outras, porque ela veio trazer personalidade à nossa verdade. Ela veio mostrar que a verdade é real, como eu acabei de falar, através da lógica platônica. Que independente se você crê ou não, Deus existe. Através de Jesus Cristo, e Ele é real, Ele é eterno, Ele ressuscitou, e Ele quer transformar o seu caminho. Ele quer perdoar dos seus pecados e mudar a sua vida. Você não está mais à mercê do tempo. Você não está mais à mercê nem de Laqueses, nem de Clotos e nem de Atropos, porque ele trouxe vida através do seu sacrifício pessoal. Então, hoje, teologia de bolso, por parecer que está um pouquinho mais complexo, mas a grande verdade é que Cristo é a verdade. E Ele pode transformar a sua vida. E Ele só está à espera do seu posicionamento. Quando você decidir por Cristo, Ele vai transformar o seu caminho. Ele vai se tornar a pessoa da verdade da tua vida e vai te trazer eternidade e descanso para a tua alma. Qualquer dúvida? Escreve aqui embaixo, pergunta. Se você tem outras dúvidas, outras questões, converse conosco. Ou se tem algum ponto disso tudo que nós conversamos hoje que chamou a tua atenção, ou se você precisa falar alguma coisa a mais, deixe seu comentário aqui. É bem bacana, não é o meu propósito ganhar muitos likes ou muitos inscritos, mas caso você ache que isso pode ser interessante e que pode ajudar a mudar a vida de alguém, indique. Nós estamos aqui. Mais uma vez eu agradeço pela sua paciência e pelo seu tempo tomado. E eu espero que a verdade possa transformar a tua vida e o teu ser e que você encontre redenção e calma, amor e compaixão pelo caminho que você tem seguido. Tudo de bom. Deus abençoe.